Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila e nós vamos continuar com o nosso curso Resolução de Problemas, uma metodologia possível para o ensino da matemática nas séries iniciais. Então, hoje eu separei para vocês mais alguns problemas no livro do Luiz Roberto Dante, e aí eu vou analisar esses problemas junto com vocês e propor algumas atividades que dá para fazer com esses problemas de uma forma mais lúdica, mais construtiva com o aluno. Então, o primeiro problema, trocando fichas. Mude as fichas de caixa, de modo que cada caixa continue com 3 fichas e a soma em cada caixa seja 15. Então, o que dá para fazer nesse problema? Dá para o aluno construir um material para ele poder resolver esse problema. Um material bem simples. Pode pegar 3 caixas de papelão ou 3 copos plásticos. As fichinhas podem ser de papel. E aí, o que ele pode fazer? Colocar os valores ali nas fichinhas e ele ir manuseando, colocando 3 números em cada copo e fazendo a soma. Ver se vai dar 15. Então, ele vai ir manuseando as fichinhas até ele encontrar uma solução que satisfaça o problema. Que é quando a soma das fichas dá 15. Então, esse problema é interessante para o aluno. É um cálculo simples que ele vai fazer, e aí ele pode ir manuseando, né? Ele pode ir criando estratégias para ver quais são os números que ele pode colocar em cada caixinha ou em cada copo para dar o resultado do problema. Uma possível solução é essa que está sendo apresentada. Pode haver mais soluções, né? O professor pode trabalhar isso com os alunos. Pensar, será que mais algum aluno encontrou outra solução? Né? Testar soluções. Tem alguns exercícios, alguns problemas na matemática, que eles não têm uma solução única. Pode ter mais de uma solução. Então, isso também é interessante trabalhar com os alunos. Mostrar que nem sempre a matemática, nem sempre aquele exercício vai ter só uma solução. Né? Pode ter mais de uma. Então, é interessante mostrar para eles também isso. O próximo problema é para construir um jogo para 2 crianças. Então, nesse jogo, eles vão ter que, é como se fosse um jogo da velha, né? Vão ter que marcar nessa tabela aqui, e aí eles vão começar jogando, escolhendo 2 objetos, né? Acredito que no primeiro momento eles vão escolher os que eles mais gostam, né? Os brinquedos, e vão ter que fazer a soma. E aí o resultado da soma está nessa tabela. Então, quando eles escolheram o objeto, realizarem a soma, eles vão marcar um X no valor que eles encontraram. E aí, assim, eles vão jogando, um de cada vez. O vencedor será aquele que conseguir primeiro 3 marcas numa mesma linha ou coluna. Então, eles podem jogar, o professor pode deixar eles jogando, e depois, num certo momento, o professor pode instigar eles. Como é que a gente pode fazer para ganhar esse jogo? Né? Então, eles vão pensar, eu tenho que escolher os números da mesma linha, tenho que pensar nisso. Então, se eles construírem esse raciocínio, já vai estar muito bom, porque já vão estar raciocinando como é que eles podem se sair bem nesse jogo. Então, aqui eu mostrei para vocês qual seria o vencedor, né? Se completar uma coluna ou uma linha. O terceiro problema também dá para transformar num jogo para 3 crianças. E esse problema é interessante, esse jogo é interessante, porque aqui eles também vão ter que construir uma tabela. Aí um jogador vai escrever os números aqui, ou o professor pode disponibilizar esses números. E aí as respostas que tem que colocar na tabela são esses números que estão na pipa. E esses números que estão aqui são as soluções dos problemas que vão ser apresentados. Então, cada um daqueles problemas tem uma única solução e tem que estar entre esses números. Então, serão 9 problemas. Então, como é que vai se dar o jogo? Eles vão ter que ter uma tabela dessas. Eles vão ter que ter 9 pedaços de papel com as letras do A até o I, que são os 9 problemas. Então, vão ter que ter em outro lugar os problemas. E aí começa o jogo. O primeiro jogador, ele vai sortear uma letra e aí ele vai, a partir dessa letra, que ele vai ver qual o problema que ele vai ter que resolver. Os problemas são esses. Então, aqui tem 9 problemas. Alguns são problemas simples, né? Apenas fazendo um cálculo ele já consegue resolver. Outros vai ter que pensar um pouquinho mais.
E esse jogo é interessante, que a resposta que eles encontrarem vai ter que estar num desses números da tabela. Então, se eles não encontrarem um desses valores, quer dizer que tem alguma coisa errada. Então, eles vão ter que pensar de novo onde é que está o erro, qual o raciocínio que eles utilizaram, se estava certo ou não. Então, aqui tem vários probleminhas para eles resolverem. Eu achei interessante também transformar num jogo. O problema 4. O problema 4 ele é bem simples e dá para fazer também de uma forma mais lúdica. Vestindo a boneca. Quantos trajes diferentes podemos formar com as peças de roupa desenhadas abaixo? Observe que são 3 blusas e 2 saias. Então, o que o professor pode fazer? Imprimir os moldes dessas roupas e o aluno ir montando as roupas, montando os trajes, né? Ele pode montar um traje, depois monta o outro do lado, e assim ele vai poder contar todas as possibilidades e manusear. Então, a resposta seriam 6 possibilidades, né? Todas as ele pode manusear. Um outro problema interessante também é o problema do trem-bala. Um trem mede 1 quilômetro. Ele está a uma velocidade de 1 quilômetro por minuto. Quantos minutos ele levará para atravessar um túnel de 1 quilômetro? Então, esse problema eu já trabalhei com os alunos e instintivamente eles vão responder que é 1 minuto, né? Só que não é. E esse problema é um problema com um número simples. Então, vai forçar eles a pensar um pouquinho. Eles não vão se desmotivar pelo número. Eles vão dizer, é uma coisa simples, então eu vou conseguir fazer. E aí eles vão ficar pensando qual é a forma de responder esse problema. E aí depois que eles ficam pensando, o professor pode apresentar essa solução, esse desenho, que aí fica mais fácil de eles visualizarem. Então, o trem, ele mede 1 quilômetro de extensão, e aí quando ele chega na boca do túnel, ele tem 1 quilômetro que ele tem que atravessar esse túnel, então tem 1 quilômetro do trem e mais 1 quilômetro do túnel. E o total vai dar 2 minutos. Então, o trem vai levar 2 minutos para atravessar esse túnel. Outro problema, que também dá para fazer de uma forma mais construtiva para o aluno interagir, é esse problema da rota do ônibus. Um ônibus entra num bairro em A e sai em B. Indica algumas rotas diretas, virando no máximo em 4 esquinas, de A até B. Então, aqui, uma forma que o professor pode fazer um material que é bem simples de ser construído, imprimir esse problema e depois passar papel contact. E aí o plástico do papel contact, o aluno pode escrever em cima com uma canetinha. Então ele pode fazer um trajeto e aí ver se aquele trajeto é bom ou não. Pode fazer outro trajeto, pode apagar se precisar, né? Ele pode ir mostrando isso. E um outro problema, uma outra parte desse problema que também é interessante para o aluno também pensar, indique qual dessas rotas é a melhor para todos os moradores do bairro. Então, aqui, ele vai ter que pensar, para todos os moradores desse bairro, qual é a melhor rota do ônibus. Né? Então, isso também é um problema interessante para ele raciocinar. E uma das soluções é a seguinte. Então, aqui, essas rotas que são tracejadas, são as rotas que o aluno pode colocar. Claro que tem outras, né? O professor pode dizer, escolha 3, ou o aluno pode ir colocando conforme a disponibilidade dele. E a rota, que é melhor para esse ônibus passar, para atender todos os moradores do bairro, é essa rota que está na linha contínua. Né? Isso aí também é interessante discutir com os alunos. Por que essa rota é melhor? Se existe uma outra rota? Qual outro aluno que encontrou outra rota? Então, esse problema é um problema de raciocínio, não vai fazer nenhum cálculo, né? Só vai raciocinar sobre o problema, pensar uma solução para esse problema. E é um problema real para o aluno, é uma coisa que ele vai pensar, não é uma coisa abstrata para ele. Ele pode imaginar esse problema. O problema número 7 é um problema de lógica. Também não vai ser usado cálculo, vai ser usado um raciocínio para o aluno responder. E o problema é o seguinte, quem é o vencedor? 6 meninos acabaram de apostar uma corrida. Analise as dicas abaixo e responda, quem ganhou a corrida?
Então, ali tem várias dicas e o aluno pode ir por eliminação, né, até ele conseguir encontrar a resposta. E aí, esse problema, aqui está a resposta, também é interessante para o aluno pensar o que está acontecendo, o que ele pode, quais que ele pode eliminar, né, pode discutir com um colega para ver. Problema número 8 também é um jogo para duas crianças e é parecido com aquele jogo dos brinquedos. Só que esse aqui o aluno vai ter que usar, vai ter que arredondar, né? Vai ter que usar uma estimativa. É interessante também para mostrar para eles. E aí o jogo vai funcionar da mesma forma. Ele vai ter que escolher dois objetos, estimar quanto vai dar o valor, né, da compra, vai fazer um arredondamento e vai ver o valor na tabela, marcar com um X. Problema número 9, triângulo mágico. Coloque dentro do círculo os números de 1 até 9, sem repeti-los. A soma em cada lado do triângulo deve ser 17. Então, esse aqui problema, o aluno também pode manusear esse problema. Como? O professor imprime esse triângulo, passa o papel contact, e o aluno pode ir marcando com a canetinha, bota, no primeiro momento pode dispor os números da forma que ele achar melhor, e aí vai fazendo as continhas, vai fazendo as trocas, pode apagar, né, que é possível apagar, e coloca outro número, ou se não, ele pode fazer as fichinhas do 1 até o 9 e ir posicionando ali em cada parte daquele triângulo, para ver quanto deu a soma, e vai trocando, e vai dispondo da maneira que ele acha melhor. Esse problema é bom para trabalhar com o erro, para mostrar para eles que a gente precisa tentar, a gente precisa ir, pensar numa forma, pode trabalhar com o erro, para poder resolver esse problema. E se ele errar alguma coisa, não é ruim, né? É bom que ele aprenda com o erro. O problema 10, testando a sua paciência. Esse aqui também eles vão ter que contar quantos triângulos tem na figura. E aí vão ter que ver que tem os triângulos pequenos, tem os triângulos médios, tem o triângulo grande. Então ele vai ter que contar tudo isso. Outro problema também interessante, que é como se fosse um quebra-cabeça, é os 4 quatros. Escreva os números do 0 até 10 usando 4 quatros e as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, mas não todas ao mesmo tempo. Então, ele vai ter que encontrar uma operação usando só o algarismo 4, em que, fazendo a continha, ele resulta naquele número que eu estou pedindo. Então, aqui eu dei dois exemplos. O número 0, o que pode ser feito? 44 menos 44. Eu usei 4 vezes o algarismo 4 e fiz uma continha de subtração. E aí resulta no 0. E o número 6, o que dá para fazer? Dá para somar 4 mais 4, divide por 4 e depois soma 4. Então, de novo, usei 4 vezes o número 4 e usei as continhas de divisão e soma. Então, esse problema vai ser trabalhoso para o aluno, mas é bom para ele desenvolvendo e pensando em todos os cálculos, né? Ele também pode trabalhar aqui com expressões numéricas, né? Qual cálculo deve ser feito primeiro, se eu colocar o parênteses, se eu não colocar o parênteses, o que está acontecendo. O problema número 12, resolvendo criptogramas. Então, aqui eu mostrei, tem duas somas, e onde cada letra representa um número, de 0 até 9. E aí, nesse problema é interessante também para eles verem que cada letras iguais têm o mesmo valor. E aqui também eles vão ter que aprender com o erro deles. Eles vão ir testando, né? Porque às vezes é difícil, eu acho bem difícil eles já encontrarem direto uma resposta. Então eles vão ter que ir treinando, vão ter que ir testando, vão ter que ir aprendendo com o erro. E também é interessante para trabalhar esse tipo de raciocínio com eles. O exercício 13 também dá para fazer de uma forma mais lúdica, como? Com os próprios palitos, né? Então, eles vão ter que construir quadrados com palitos. Quantos palitos são necessários para construir quadrados de 1 por 1 dentro de um quadrado de 4 por 4? Então, eles podem pegar os palitos e ir construindo os quadradinhos e depois só contar. Então, essa é uma maneira interessante para eles também manusearem o problema. O próximo problema é um problema de lógica. A coleção de selos.
Luiz Felipe ganhou 4 selos para sua coleção, mas está confuso sobre a origem de cada selo. Vamos ajudá-lo a classificar seus selos? Observe as dicas a seguir. Então, aqui tem várias dicas, e o aluno vai ter que ir também eliminando possibilidades, vai ter que ver qual dica está de acordo com qual, né? E uma das maneiras que ele pode fazer é a seguinte. Então, ele pode anotar em cada afirmação a dica que está dando naquela afirmação. Anotar os dados e depois ele vai ter que juntar tudo isso. E aí ele vai construir essa tabela. Né? Esse problema é interessante também para ele desenvolver o raciocínio dele. Não vai ser feito nenhum cálculo, a gente vai só desenvolver o raciocínio do aluno. E o último problema, retirando água do rio. Como é possível retirar de um rio exatamente 6 litros de água se para medir a água dispomos apenas de 2 recipientes, um com 4 e o outro com 9 litros de capacidade? Então, esse problema o aluno também pode ficar pensando como é que ele vai resolver. Pode ser um problema para resolver com toda a turma, tá? O professor pode propor esse problema e ficar pensando, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem só 2 recipientes e a gente quer uma certa quantidade de água. Então, uma solução é a seguinte. Vamos supor que os recipientes sejam cilíndricos, de bases iguais, e que as alturas estejam entre si como 9 está para 4. Considerando que no recipiente de 9 litros cabe 2 vezes 4 litros mais 1 litro, então o que a gente vai fazer? A gente vai encher o recipiente de 9 litros, e aí eu vou despejar esse recipiente no recipiente de 4, e aí já vou ter retirado 4 litros. Depois eu despejo mais uma vez, e já vou ter retirado mais 4 litros. Então, eu vou ter retirado 8 litros desse recipiente de 9 litros, que vai sobrar 1 litro. Então, aí eu vou esvaziar novamente esse recipiente de 4 litros e vou despejar aquele 1 litro que estava no recipiente de 9. E aí vai acontecer como está mostrando na figura 3. Depois disso, o que vai ser feito? Eu vou encher novamente esse recipiente de 9 litros e aí eu sei o quê? Se eu despejar um pouco desse recipiente de 9 litros até completar o de 4, eu vou ter despejado 3 litros, né? Porque no recipiente de 4 litros, eu já tinha 1 litro. Então, eu vou despejar esses 3 litros no recipiente de 4. E nesse recipiente de 9, olha o que vai acontecer. Eu vou ter 6 litros. Porque eu tirei 3, e 9 menos 3 dá 6. Então, uma maneira de eu poder encontrar 6 litros num recipiente é essa. Esse problema é interessante também de trabalhar com os alunos, para eles ir pensando as possibilidades, né? E é um problema com números simples, né? Pode ser um problema real, né? Porque dependendo da situação onde você está, se você não tem como ter um recipiente de 6 litros, a gente precisa fazer esse esquema. Então, é interessante também os alunos raciocinarem. Então, esses problemas eu retirei todos do livro do Luiz Roberto Dante. Se alguém precisar, eu tenho esse livro em PDF, posso passar, só me pedir nos meus contatos. Esse livro ele é bem interessante, porque ele tem vários problemas. São 115 problemas no total. Eu selecionei alguns ao longo dos nossos vídeos. No vídeo de hoje também selecionei mais alguns. E eles são bem interessantes para o professor já aplicar com os alunos, né? Então, assim, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.